Live já está vendo, quem está nas demais plataformas em áudio, eu estou anunciando a presença das casas espíritas aqui de Tupã-Siretã, aqui representadas pela presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Ariete Marisa Gres Bortolini. A Marité Quevedo, ela é vice-presidente da Sociedade Chico Xavier. O José Roberto Scapim, o Betinho, presidente da Sociedade Amor em Jesus. E eles estão trazendo junto com eles aqui, apresentando a nós, a Maria Elizabeth Barbieri, ou a Beth Barbieri, como é mais conhecida, que vai ser a palestrante na noite de hoje, sobre a palestra O que é o Espiritismo, essa palestra que estará acontecendo logo mais às 19 horas na Casa de Cultura. Você que acompanha constantemente o Variedades já deve ter ouvido, em vários momentos eles estiveram aqui, o pessoal das Casas Espíritas, falando sobre cada uma das casas e também falando sobre esta palestra para o dia de hoje. Mas chegou o dia, E a Ariete ficou encarregada aí de fazer o anúncio, a apresentação da Beth Barbieri, que está aqui junto conosco, que vai conversar com você, audiência da Tupã. Ariete, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? A gente está muito contente de estar aqui. Um bom dia, então, a todas as pessoas que estão nos assistindo. E hoje o objetivo é convidar a comunidade tupã-siretanense para que participe à noite, às 19 horas, na Casa de Cultura, dessa nossa exposição, desse nosso trabalho, o que é o Espiritismo. Nós hoje trazemos, então, aqui a nossa amiga Beth Barbieri, que vai ser a palestrante, a expositora da noite, trazendo, então, um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita. E eu vou deixar que ela fale, porque ela tem um conhecimento muito grande. Ontem ela já nos presenteou à noite na nossa casa, para todas as casas espíritas, trabalhadores e estudantes, um banquete de conhecimento que nos deixou muito contentes, muito felizes. Só nos reprise, como é que vocês chegaram até a Beth a ponto de convidá-la e trazê-la para Tupã-Siretã para ela fazer esse contato com vocês mais internamente, digamos, com as casas ontem e hoje ao público em geral? Nós tivemos uma intuição da espiritualidade solicitando que fosse feito um encontro espírita, uma união das casas espíritas. E a partir dessa união, desse encontro, a gente convidou os presidentes das casas espíritas para que nós juntos organizássemos, que nos uníssemos, e fomos acolhidos por todos. E nós começamos no final de janeiro, Final de janeiro, nós começamos semanalmente a nos encontrar para organizar esse encontro, organizar toda essa trajetória. E a espiritualidade nos orientou em tudo isso. A gente tem certeza disso porque tudo aquilo que nós pensamos, planejamos, nós conseguimos concretizar. E hoje está aqui, a concretização desse nosso sonho, dessa nossa intuição, desse nosso, enfim, a espiritualidade que é responsável por isso. Nós somos meros instrumentos disso. Hoje, às 19 horas, na Casa de Cultura, aberto a quem quiser ir lá. Vocês sugerem que as pessoas façam uma doação, Quem quiser colaborar, 1 quilo de alimento não perecível, que é usado para cestas básicas que as casas espíritas distribuem. Perfeito, muito bem. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial para nós termos um espaço maior, para podermos ter mais tempo de ouvirmos a Beth Barbieri, que será a palestrante de hoje. Ontem ela já conversou com as casas aqui em Tupã-Siretã e hoje estará conversando com você, que for lá na Casa de Cultura, a partir das 19 horas, estará palestrando sobre o tema O que é o Espiritismo. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, com as casas espíritas aqui de Tupã-Siretã, aqui representadas pela presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a Ariete Bortolini, a Marité Quevedo, que é da Chico Xavier, o José Roberto Scapim, que é da Amor em Jesus. Mas o objetivo maior, nós ouvimos a Maria Elizabeth Barbieri, ou Beth Barbieri, como é mais conhecida, que vai palestrar. Ela palestrou ontem, ela conversou ontem com as casas, mas hoje é aberto ao público na Casa de Cultura, a partir das 19 horas, com uma palestra O que é o Espiritismo. E ela vai estar falando sobre esse tema para quem tem curiosidade, para quem tem quem gostaria de aprofundar, quem gostaria de conhecer um pouco mais, ou para simplesmente quem quer ir lá ver o que se trata, E a Beth está aqui junto conosco, a gente conversou rapidamente no intervalo aqui, se ela se sentia à vontade de trazer um pouco da história dela, disse que não haveria nenhum problema, então vamos começar por aí.
nos apresente, por favor, quem é a Maria Elizabeth Barbieri e como ela chegou, ou o Espiritismo chegou a ela, ou ela chegou ao Espiritismo, não sei bem como é que foi. Beth, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Quero saudar aqueles que estão nesse momento nos distinguindo com a sua audiência através das ondas da Rádio Tupã e dizer da nossa alegria de estarmos pela primeira vez em Tupã-Ciretã, apesar de quase meio século de trabalho na doutrina espírita, é a primeira vez que nós estamos aqui convivendo em Tupã com os trabalhadores espíritas, os divulgadores da nossa doutrina nesta terra. Eu cheguei ao espiritismo ali por volta dos 19 anos de idade. Eu sou de nascimento, né? Nasci e fui educada religiosamente na religião católica. Costumo dizer que toda esta minha cultura religiosa, este empenho em trazer religiosidade para a minha vida, eu aprendi no catolicismo. Quando cheguei no espiritismo, eu já trazia isso. Mas eu casei jovem, muito jovem, com 19 anos ali, e comecei a sentir, de repente, algumas questões diferentes, assim, muita tristeza, não tinha o mesmo gosto de ir, por exemplo, à missa. Aquilo começou a não satisfazer mais as minhas necessidades espirituais. E aí, o meu marido, que hoje está me acompanhando aqui em Tupã, ele havia sido, em criança, conhecer o espiritismo, foi evangelizado durante a infância num centro espírita e me levou a um centro espírita em Bagé, na Rainha da Fronteira, né? Você é de Lavras do Sul, eu sou de Lavras do Sul. Naquela época, o centro espírita se chamava Tenda Espírita Vicente de Paulo, hoje Sociedade Espírita Vicente de Paulo. E ali eu conheci o espiritismo, assisti uma palestra e fiquei encantada com o que era apresentado, com a fala da palestrante. E no final daquela palestra, ele então me levou, me apresentou a ela. Ela havia sido evangelizadora dele na infância e nos convidou para frequentarmos um grupo de estudo. Naquela segunda-feira, era um sábado, na segunda-feira eu voltei para o grupo de estudo e estou até hoje na doutrina espírita, né? Na época você residia em Bagé? Morava em Bagé? Na época, sim, eu casei e fui morar em Bagé. Morar em Bagé. Então, eu, nesta trajetória, já tive muitas oportunidades de crescimento, porque todo o trabalho na doutrina espírita é para o nosso crescimento pessoal. Então, eu tive a bênção de presidir a Federação Espírita do Rio Grande do Sul por 6 anos. Depois, fui vice-presidente de unificação. Talvez venha daí a sugestão da espiritualidade de vocês me convidarem para fazer um trabalho sobre unificação, né? Então, presidi a FERGS, fui vice-presidente de unificação, dirigi por alguns anos a livraria e hoje continuo fazendo parte das equipes de trabalho na área de formação de lideranças espíritas, que é a nossa federativa, tem um programa de formação de lideranças desde 2008. Eu sou uma das multiplicadoras desse programa e sou também autora da editora Fergus. Tem alguns livros publicados que são do movimento espírita. Então, essa é uma rápida síntese assim, da nossa trajetória na doutrina espírita. Hoje que funções você está fazendo hoje em Porto Alegre, no Espiritismo? No Espiritismo. Hoje eu sou trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, em Porto Alegre. Sou também trabalhadora do Hospital Espírita de Porto Alegre e na Federativa eu integro a equipe da área de formação de lideranças. Tem atividade sempre, não para sempre. nunca. A gente tem no Espiritismo
tem momentos que a gente tem cargos, porque as instituições elas Existe. precisam, né, Sim. dos cargos. Mas os encargos a gente tem sempre. Com cargo ou sem cargo, né? Tá certo, muito bem. O seu esposo é espírita também. Como é composta a sua família? A minha família, eu tenho 3 filhas, 2 netos, né? O meu marido, ele não é um trabalhador espírita, mas ele é, assim, o meu sustentáculo, né? Desses anos todos, nesses quase 50 anos, eu sempre trabalhei com filho pequeno, com filho adolescente, com os netos que a gente se revezava. E ele sempre fez essa retaguarda, assim, de uma forma muito tranquila. Eu sempre viajei muito divulgando a doutrina espírita e ele sempre ficava ali, né, tomando conta da família. E hoje sim, hoje que já está todo mundo seguindo o seu caminho, né? Já mais independente, então a gente viaja junto. Que legal. Muito bem. E as filhas são espíritas também? Elas são espíritas. Elas são espíritas. Bom, um rápido resumo que a Beth nos trouxe da história dela, pessoal dela, né, e o trabalho dela, não só pessoal, mas também junto à doutrina espírita. Mas, Beth, a curiosidade agora é saber o que você vai trazer hoje à noite, porque você foi motivada por uma palestrante lá em Bagé, na Rainha da Fronteira, quando você tinha aquelas dúvidas, uma palestrante lhe estimulou e você fez toda essa bela trajetória. Quem sabe hoje você será a pessoa responsável por estimular alguém a também estar junto ao Espiritismo ou tirar as suas dúvidas. O tema da sua palestra é o que é o Espiritismo. Nos resume, claro que isso não dá para você em poucos minutos falar tudo, mas nos resume o que você vai levar às pessoas hoje à noite. Pois então, a doutrina espírita, e isso foi uma frase que aquela palestrante, o nome dela era Dona Lucy Costa Ferreira, hoje está na espiritualidade. Evangelizadora, uma alma boníssima, assim. Eu nunca esqueci da última frase que ela disse naquela palestra. Ela disse assim: o Espiritismo é uma doutrina que nos ensina a viver e morrer com dignidade. Então, toda vez que a gente fala sobre a doutrina espírita, a gente sempre lembra isso, que esta doutrina ela tem um caráter educativo que é o cerne da sua mensagem. Ou seja, a doutrina espírita ela tem o objetivo de formar o homem de bem, de nos estimular a fazer florescer as virtudes que todos nós trazemos em potencialidade, como se a gente tivesse uma sementeirazinha com todas as virtudes: perdão, a justiça, a fraternidade, a verdade. E a nossa vida de relação vai nos convidando a desenvolver essas virtudes. Quanto mais virtudes nós desenvolvemos, mais felizes nós seremos e mais felizes nós faremos aqueles que convivem conosco. Então, é uma doutrina que tem uma estrutura tríplice. Ela é ciência, porque ela estuda aspectos científicos, como é o caso da mediunidade, por exemplo, dos fluidos, e ela tem aspecto filosófico, porque é uma doutrina que nos responde de forma racional de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. E ela tem um caráter religioso. Por quê? Porque com tudo isso que ela nos traz, que ela nos oportuniza, com o estímulo para melhorarmos, ela vai nos reaproximando de Deus. Ela vai nos ligando com o Criador de tudo e vai nos tornando criaturas melhores. Então, essa estrutura tríplice da doutrina espírita, quando ela é estudada e compreendida, ela atende aquelas mentes mais exigentes e ela atende também aqueles que são mais coração, que são mais simples. Então, ela não seleciona, ela não forma elites. Não é? Todo mundo pode entender o Espiritismo. Nós temos tido, nos nossos grupos de estudo, hoje não tanto, porque, embora a falta do letramento ainda seja vigente em alguns lugares,
mas nós já não temos tantas pessoas sem letramento, sem saber ler, mas nós tivemos muitos daqueles pioneiros que implantaram a doutrina espírita lá no passado, que fundaram os nossos centros espíritas, eles ouviam os outros ler, eles não sabiam. E mesmo assim compreendiam a doutrina espírita em profundidade, eram criaturas capazes de renúncia, de abnegação. Então, tudo isso o Espiritismo propicia às pessoas. E é isso que nós queremos, com a graça de Deus, conseguir passar nesta fala de logo mais, assim, porque nós vivemos dias muito graves na nossa humanidade, em que existe um distanciamento das criaturas, dos valores morais. Nós temos um alto índice de suicídios, de drogadição. Tudo isso são fugas de quem se perdeu da sua verdadeira essência. Então, o Espiritismo é um convite para nós nos religarmos com aquilo que cada um traz de sagrado dentro de si, porque todos nós temos isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Quem que você gostaria que fosse lá? Você colocou. O Espiritismo está aberto a todos, independente da escolaridade, do nível social, da idade, enfim, do grupo que pertence, enfim, está aberto para todos lá. Todos. Quem tem curiosidade no tema é convidado a ir lá e assistir. Exato. E, inclusive, aberto a todas as religiões. O Espiritismo não faz proselitismo, não nos interessa mudar a religião de ninguém, porque todas as religiões que formam homens de bem, elas são apoiadas, tá? E elas são bem-vindas para trabalharmos juntos. O que nós precisamos hoje são de pessoas espiritualizadas, porque o Espiritismo ele foi revelado há 167 anos. Quando se lançou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, antes disto, muitas outras pessoas se transformaram utilizando a religião. Porque os princípios nobres de cada religião, eles ficam à disposição da criatura. Nós utilizamos isso segundo as nossas escolhas. Então, as religiões, elas não são responsáveis pelos desatinos que os homens cometeram em seu nome. São escolhas que nós fazemos. O catolicismo é uma religião que eu respeito muito, porque vim de lá e aprendi muitas coisas boas lá. Tá? Então, para nós, assim, todos são bem-vindos, todos. O Espiritismo não tem símbolos, ele não tem rituais, exatamente para não agredir quem quer que seja. Perfeito. Então, isso é muito importante. Apesar de você fisicamente estar pela primeira vez aqui em Tupã, você tem uma ligação muito forte com Tupã. O Carlos José Pitã, que residiu aqui, tem uma ligação muito forte com você. Pois então, o Dr. Pitã, a gente conheceu esse espírito, pelo menos conscientemente, nessa encarnação, quando nos mudamos de Bagé, ali em 1998, e viemos residir em Santa Maria. E aí, quando chegamos em Santa Maria, nós fomos acolhidos pelo querido companheiro Teltes Farias, o seu Cândido Colomé, que é daqui de Tupã, e os outros companheiros do Abrigo Espírita, Oscar José Pitã. E aí nós começamos, através da mediunidade, a recebermos comunicações, enfim, a nos relacionarmos fluidicamente, espiritualmente, com o Dr. Pitã. Depois eu fui para Porto Alegre e fui convidada para integrar o grupo Ivone Pereira, que é um grupo mediúnico que tem no Hospital Espírita de Porto Alegre. E lá também fiquei sabendo que o Dr. Oscar era o presidente de honra
do hospital. Quando, lá nos idos de 1912, fizeram uma reunião, os espíritas de Porto Alegre, preocupados com a quantidade de pessoas que vagavam pelas ruas com doença mental, sem ter quem cuidasse, eles queriam fundar um sanatório, assim era chamado à época, um sanatório para doenças mentais. E o Dr. Pitã sempre falou que ele havia recebido, através de um médium, essa informação que ele deveria fundar um sanatório. Então, ele foi chamado para esta reunião. E é muito interessante a história que se conta, que quando ele levantou de manhã, a esposa disse para ele assim, olha, eu tive um sonho, eu sonhei com um índio. E esse índio, hoje a gente diz indígena, né? E esse indígena me disse que tu voltarás presidente. E ele disse, mas presidente de quê? Eu não vou concorrer a nada, não tem eleição. Que presidente? E ela disse, ora, não sei, eu estou te contando um sonho, o que é, não sei. Ele foi para a reunião com os companheiros, ali eles fizeram as bases para iniciar, né, todo o movimento para fundar o Hospital Espírita, mas uma coisa restou de consenso dessa reunião, que o Dr. Oscar seria o presidente de honra do hospital. Né? Então, fui sendo levada e depois, assim, o ponto, o ápice desse relacionamento com esse espírito, boníssimo, que tem um trabalho magnífico na espiritualidade, de atendimento às pessoas encarnadas, enfermas, e os espíritos enfermos que já desencarnaram, foi que o espírito de Sepete Araju, há muitos anos, ele começou a se aproximar da minha mediunidade também, e principalmente depois da vinda para o abrigo Espírito Oscar Pitã em Santa Maria, e depois no hospital. E lá um belo dia, bem simplificando isso, começamos a receber mensagens do Dr. Oscar Pitã narrando a trajetória dele, aí na personalidade do Padre José, que foi um jesuíta nas missões e que foi o pai espiritual de Sepete Araju, que era órfão e que foi entregue a ele educou Sepé, e ele então vem nos contar como era esse cacique, que a gente conhece como guerreiro, um pouco lendo, ele veio trazer a essência espiritual dessa alma missionária que habitou as missões, né? E ele, na figura do Padre José, uma das reencarnações do Dr. Oscar, que está lá no livro Sepé, o Guerreiro da Paz, né? Ele nos traz essas informações. Então, para mim, estar aqui hoje, né, é emocionante, assim. Eu estou muito grato, assim, com o coração cheio de gratidão aos companheiros que oportunizaram isto. E a gente sabe que os espíritos, eles se localizam pelo pensamento onde a gente estiver. Mas nós ainda estamos encarnados e esses testemunhos que eles deixaram na Terra são muito importantes. Aliás, um deles vocês vão encontrar hoje, que é o túmulo do Dr. Oscar José Pitã, que havia uma busca, o pessoal daqui das casas estavam buscando, e com o auxílio da municipalidade e de outras pessoas aí foi localizado. Vocês vão ir lá hoje à tarde, né? Vamos lá, e até por sugestão tua, já quero deixar aqui o pedido. Se alguém tem informações de onde morou o Dr. Oscar, onde ele clinicou. Que época foi isso? Você lembra a época? Ele desencarnou em 1942. Em 42. Né? E ali naqueles anos anteriores, sim, ele esteve por aqui. Antes de 42 ele estava em Tupã. Estava em Tupã. Tá? Então, aqueles que tiverem informações... Ele clinicava aqui, ele era um médico. Ele clinicava, ele foi inclusive o médico particular também da família do Getúlio Vargas, né? Ele foi presidente da Faculdade de Medicina em Porto Alegre, mas ele clinicou aqui em Tupã. Até 42. Até 42, né? Então, quem tiver informação, documento, procure os nossos companheiros dos centros espíritas aqui,
a Ariete, o Escapim, que é conhecido, o Beto é bem conhecido, e passem essas informações, porque esses registros históricos são muito importantes. Sem dúvida. Agora, esse ano, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul vai lançar um docudrama, que é uma espécie de filme com documentário sobre a obra Cepé, o Guerreiro da Paz. E ali vai aparecer a figura do Padre José, né? Representado pelo ator o Claudino, que é lá de Santo Ângelo, representando o Padre José, que é uma das reencarnações do Dr. Oscar Pitã. Perfeito. Bem, a gente está conversando com a Beth Barbieri, que vai ser a palestrante hoje à noite. Logo mais às 19 horas ela aguarda você na Casa de Cultura aqui em Tupã. O ingresso é gratuito, uma sugestão de você fazer uma doação de um alimento, né? 1 quilo de alimento, mas é gratuito, quem quiser ir lá, não tem nenhum problema, né? E você poderá, então, ter mais tempo. Beth, que tempo é a sua palestra, mais ou menos, para as pessoas terem uma noção? Assim, que tempo? Em torno de 1 hora. Em torno de 1 hora. Quer dizer, rápido. Exatamente. No finalzinho vai se abrir para algumas perguntas, certo, né? Talvez certo. a gente fale um pouquinho menos, 45, 50 minutos, e deixe um espaço para as perguntas também. Dos livros. Isso, nós vamos ter livros da nossa Fergues Editora. Tá? Ela é uma editora que é do movimento espírita, né? É bom a gente dizer assim, todo o retorno dos livros é para os centros espíritas de Tupã e para o movimento espírita federativa continuar editando livros. Nós, todos os autores da Fergus, somos voluntários. Sim. Nós não recebemos direitos autorais, né? A gente fica tudo para a federação e os centros espíritas. Então, Perfeito. vocês podem ir lá conhecer o trabalho dessa editora, que hoje é a segunda maior editora do movimento espírita, né, no mundo. A primeira é a FEB e a segunda é a nossa. Muito bem. A questão dos autógrafos também. Teremos... Isso, bem lembrado. Vou autografar, né? Perfeito. Vou autografar. Gosto desse momento com os leitores, de autografar, de conversar, enfim. Sento ali e as pessoas podem chegar, conversar, fazer perguntas e tudo mais, não tem problema. Você vai ter tudo isso hoje à noite na Casa de Cultura. Quem é que encerra a entrevista? É o Betinho que vai encerrar? Vamos passar o microfone para ele, por favor, então. O outro microfone deu uma pane técnica aqui, esse aqui que vai ficar a cargo de José Roberto Escapim. Para concluir, Beto, nós tivemos aí, até para os ouvintes saberem, né, no início do ano o Beto conversou conosco, né, Miguel, nós vamos ter um evento lá no final do mês de março e a gente gostaria de externar um pouco mais isso, não ficar só nas casas aqui, mas a gente falar um pouquinho na rádio. E foi um grande prazer receber aqui as casas de Tupã-Siretã. A gente fica orgulhoso de poder levar essa informação à nossa comunidade, à nossa sociedade, salientando a importância da união das casas também, né, para fortalecer o movimento espírita, e isso só faz crescer, não é individualismo, né, é uma cooperação assim, entre ambas para que possa evoluir ainda mais e estarem mais disponíveis para a nossa comunidade, né? Às vezes não pode numa, não pode na outra, enfim, tem todas essas questões. Mas, Betinho, para concluirmos esse processo todo que começou lá e que hoje à noite vai estar tendo como ápice aí a palestra, por favor, suas conclusões. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Miguel, pela oportunidade que tu nos disponibilizou. Agradecer a espiritualidade, a Deus, a intuição da nossa irmã Ariete, onde abraçamos e tudo tem um propósito, né? A doutrina nos convida, nos dá oportunidade e basta que nós queiramos, né, nos movimentar. Ela acolhe a todos os irmãos com carinho, com respeito, dando a oportunidade de, como a Beth falou, nós temos dentro de nós um potencial muito grande e cabe a cada um, no seu momento, no seu entendimento, caminhar em direção ao crescimento e evolução, que é os passos deixados por Jesus, né? Então essa é uma oportunidade, como eu frisei para os companheiros, uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de 2 dias estarmos com a nossa irmã Beth aqui. Eu já conhecia ela lá de Santa Maria, não tão próxima, né? Mas a gente, ontem à noite, quando tu falavas, uma luz muito grande te envolvia e te envolve em todos os momentos onde tu fala com o coração. E como eu te disse, quando cheguei na casa ontem de noite, Beth,
José Roberto para serviços leves, né? E tu me disseste, quando trabalhamos na seara de Jesus, todo trabalho é leve, porque o trabalho do mestre é amor, é caridade, é bondade, é fraternidade, é perdão ao alcance de todos nós. Fica o convite para a nossa comunidade, os nossos irmãos, desse momento para a gente trocar algumas ideias, que ela vai abrir um momento para as pessoas questionarem, né? E que a gente possa, com os erros, com os acertos que a vida nos proporciona, somos seres ainda em evolução, mas graças a essa doutrina que ela nos acolhe, e como está dito no próprio Evangelho, Jesus, quando convidou os seus 12 apóstolos, ele não perguntou se tu sabia, entendia, não. Vem e segue-me, pois eu os capacitarei. E quando a gente faz as coisas com amor, o amparo, a assistência, ele vem. Agradecer mais uma vez a oportunidade e que nós possamos continuar sendo instrumento da bondade divina. Volto a dizer, meus queridos irmãos, né, estamos dentro da doutrina, mas somos seres humanos em constante evolução. Temos acertos, com certeza. Temos erros, temos qualidades, virtudes, todos. E procuramos, nos ensinamentos de Jesus, né, esse crescimento, essa evolução, e aproveitando também esse momento agora, a Páscoa, a morte e a ressurreição do Cristo. A Páscoa materializada, mas não é esse a verdadeiro chamado de Jesus. É crescer, é dar espaço para o novo Beto, o novo Miguel, a nova Beth, a nova Marité, a nova Ariete, fluir, voar. A vida, meus irmãos, a vida é bela e ela nos oportuniza, enquanto aqui estarmos neste corpo, ser instrumento da bondade divina, com paz e com amor, com muito carinho e com muito respeito para com todos os nossos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai, buscando o caminho da luz, da verdade e da vida. Basta nós querermos, e nós procuramos nesta doutrina esse seguimento, né? Seria esta mensagem. 19 horas contamos com a presença dos irmãos, né? De tarde, né, depois do almoço, em torno de 13h40 a gente vai fazer essa visita ao túmulo do nosso irmão Oscar José Pitã, e uma visita às casas. Mais uma vez, Miguel, a tua equipe, os funcionários, tudo pela acolhida, pelo espaço que nos disponibilizou, né? E a gente vai tocando a vida leve, solta. Eu procuro levar a coisa flauteada com alegria, né? Porque, como eu já disse outra vez, tudo na nossa vida tem um propósito e tudo tem solução. E a solução encontra-se dentro de nós. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. José Roberto Scapim, né, falando conosco. Sara Sayed, parabéns aos idealizadores em proporcionar à comunidade excelente palestra espírita aos tupã-sertanenses. Ivonete Moreira nos dá aqui um bom dia. Nós temos também o Newton Kessler. Bom dia, amigos. Quem deve saber sobre isso é o Dr. Domingos Terra. Ele conhece muita gente. O Newton Kessler está sugerindo conversar com o Dr. Domingos, né? Que é uma pessoa aqui da nossa comunidade que convive com muita gente, né? A Miriam Pinto diz, maravilhosa Beth, diz a Miriam Pinto aqui. A Yara Cofida, um bom dia. A Maria Eunice também dando um bom dia à Terra Amada. A Arlete Sengues Chuveiro, nossa vereadora, aqui dá um bom dia, abençoada quarta-feira. O Paulo Roberto Santos, bom dia, momentos importantes de aprendizado, gratidão, diz o Paulo Roberto Santos. O Flávio Bacedoni, bom dia, um ótimo dia a todos os ouvintes do programa. A Arlete Moreira dá um bom dia, Maria Magda Marães também, o Nelci Pereira, são audiências que nos cumprimentam nas plataformas da Tupã. A Maria Clecibeck Barcelos, excelente e abençoada entrevista com a Maria Elizabeth Barbieri. Parabéns a todas as casas espíritas de nossa cidade, gratidão, diz a Maria Clecibeck Barcelos no YouTube. Bom, são audiências que estão repercutindo conosco aqui as manifestações que nós tivemos por parte
dos nossos entrevistados, né? Tá, aqui me passaram uma biografia do Oscar José Pitã, que é natural de Santa Maria, de 20 de junho de 42, em Tupã-Ciretã, filho de José Adolfo Pitã, coronel, e Josefina Rio Pitã. Iniciou seus estudos em Santa Maria, estudou filosofia e direito romano, cursou até o 3º ano no curso de engenharia, trabalhou na Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul como arquivista, formou-se em farmácia e diplomou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre em 1912. Durante a faculdade, juntamente com outros companheiros, fundou o Hospital Espírita de Porto Alegre, como foi contado aqui para nós, sendo aclamado seu presidente de honra. Está tudo confirmado aqui o que ele estava dizendo, né? Foi médico em São Luís Gonzaga, no meados dos anos 14, atuou como médico no estado do Mato Grosso, foi professor catedrático das escolas de medicina, cirurgia e também na cadeira de homeopatia, chegando até o cargo de diretor da faculdade. Também exerceu medicina em São Borja, foi médico particular da família do presidente Vargas, casou-se com Belmira Nascimento. Está faltando no histórico dele aqui Tupã-Ciretã, aqui não consta que ele teve, mas ele esteve em Tupã-Ciretã, e tanto é que está sepultado em Tupã-Ciretã, né? Então, essa é uma falha aqui da biografia do Pitã que a gente precisa corrigir. Muito bem. Bom, são 9h53, eu quero agradecer novamente a gentileza aí que nós tivemos da presença das Casas Espíritas aqui hoje, a Ariete Marisa Grés Bortolini, representando a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a Marité Quevedo, representando a Sociedade Chico Xavier, o Beto Scapim, né, a Amor em Jesus. Tem uma quarta casa que está me falhando. É a Aliança Dias da Cruz. Aliança Espírita Dias da Cruz, né? Que também faz parte dessas quatro que estão organizando, né? E a presença da Beth, né, Maria Elizabeth Barbieri, que vai palestrar hoje à noite. Então, você é convidado a partir das 19 horas na Casa de Cultura. 10h33, já estouramos o nosso horário em 33 minutos. Vamos ao intervalo, ainda tem que concluir a edição de hoje do seu programa Variedades. Eu já retorno em nome de